Oi pessoal, tudo bom? Vamos aqui trabalhar com a régua para converter as escalas, tá? Então eu vou passar praticamente aqui duas escalas além da escala 1 para 100, porque a escala de 1 para 100 já é dada pela régua. Então se vocês pegarem a régua de vocês e puxarem aqui, vocês vão ver que aqui do 0 para 1 eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e por aí vai. Então vocês devem ter aprendido também na disciplina de desenho técnico como medir cada gradação dessa. Cada tracinho desse vai valer também 10 centímetros, tá? Porque de 0 para 1 tenho 10 gradações, então vai valer 10 centímetros cada tracinho desse, na de 1 para 100. Na de 1 para 200 eu tenho que multiplicar tudo por 2, tá? Então, por exemplo, esse 1 aqui, ao invés de ser 1 metro, serão 2 metros. O 2 metros vão ser 4, o 3 metros vai valer 6, o 4 metros vai valer 8 e o 5 metros vai valer 10 aí por diante, tá? Tudo vocês têm que multiplicar por 2 para chegar na escala de 1 para 200. Então, se vocês tiverem aqui, por exemplo, a medida que vocês quiserem um terreno, por exemplo, de 10 metros por 20, então vocês vão ter que marcar do 0 ao 5, vai dar 10, né? Que é o dobro na escala de 1 para 200, eu estou falando, certo? E aqui, para dar 20 metros, eu tenho que pegar do 0 ao 10. Então, se eu quiser desenhar esse terreno aqui de 10 por 20, por exemplo, eu tenho que marcar aqui, gente, ó, 5 aqui e 10 aqui, tá? Vou fazer a mão livre mesmo, só para poder facilitar o nosso raciocínio. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho um terreno de 10 por 20, tá? Na escala de 1 para 200, tá? Aí vamos supor que eu queira agora marcar os recuos, né? Então, por exemplo, se eu quiser marcar o recuo lateral, na lateral de 1,5 m, então eu vou ter que chegar aqui, gente, ó, como aqui tem 2 metros onde marca 1, então eu tenho que saber que isso aqui são 2, né? Então 1 metro vai ser aqui na metade, ó, tá? 1 metro vai ser aqui na metade. Então, de 1 metro para chegar em 2 é meio metro. Então, 1,5 metro nessa escala vai ser 1 metro, mais metade do caminho até chegar nesse tracinho que seriam os 2 metros que eu estou considerando na escala 1 para 200. Então, 1,5 metro vai ser entre a metade até chegar em 1. E aí eu vou marcar aqui, por exemplo, ó, nesse pontinho aqui, ó, tá? Aí eu tenho 1,5 metro. Do mesmo jeito pro outro lado, tá? 1,5 metro. Para marcar 3 metros, por exemplo, como é que eu faria? Aqui, 2 metros eu tenho 4, né? Concorda? Eu teria 4 metros aqui. Teria 2 metros aqui. Então, se aqui tem 2, se aqui tem 2 e aqui tem 4, 3 vai ser na metade. Então, aqui, quando marcar 1,5 metro aqui, na escala de 1 para 100, vai equivaler a 3 metros na escala de 1 para 200. Então, eu venho aqui e marco esses 3, puxando de 1,5, eu marco 3 aqui, e aí eu já consigo delimitar a área que eu posso ocupar no meu terreno, tá? Que eu vou ter também 1,5 metro aqui, que seria 0,75 nessa escala de 1 para 100, que seriam 1,5 metro na escala de 1 para 200, que é o que eu quero. Então, a partir disso, eu posso brincar aqui, né? Ó. Ah, eu quero um quarto de 3 metros. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1 metro, marcar 1,5 metro aqui na de 1 para 100, que seriam 3. Então, sempre eu vou dobrar a medida, certo? Se tiver 1,5 metro aqui, vai ser 3 na de 1 para 200. Então, aqui 3 metros, eu tenho um quarto com 3 metros. Se eu quiser fazer esse quarto 3 metros por 4, então 4 metros vai ter que ser em 2, ó. Aqui em 2, quando eu dobro 2 é para 4, tá? Então, aqui vai marcar 4 metros. Tá bom, gente? E nesses casos aqui, como eu estou usando uma folha não milimetrada, fica um pouquinho mais difícil, mas não é impossível de ser feito. E eu queria que vocês abstraíssem nesse momento também com essas escalas maiores, com essas escalas menores, melhor dizendo, que vocês não vão desenhar a espessura de parede, já que vai estar muito fininha, né? A gente começa a desenhar a espessura de parede a partir da escala de 1 para 100. Na de 1 para 200, 1 para 125, a gente já começa a não aplicar, porque começa a ficar muito fino, certo? E agora, quando eu for começar a trabalhar com sabão, se eu quiser fazer uma maquete aqui, né? Então, eu vou chegar com o meu sabãozinho aqui, ó. Esse sabão pode ser qualquer tamanho, dependendo da marca. Então, se eu for medir aqui esse sabão, ele vai ter aqui, ó, tá marcando 5 centímetros para mim na escala normal da régua, né? Que é
que são 5 metros na escala 1:100, consequentemente, isso vai ter 10 metros de largura. Então, ele tem mais ou menos a largura do terreno aqui, tá? Porque está em 3 dimensões, vocês não vão conseguir ver, mas ele casa perfeitamente com a largura do terreno. Então, isso significa dizer que se você quiser fazer uma casa aqui, você tem que rasgar 1,5 m de cada lado, se você tiver o recuo de 1,5 m de cada um dos lados. Se você quiser ter um recuo maior aqui desse lado, aí você tem que cortar mais, tá? E quando eu meço aqui esse sabão, particularmente esse que eu estou em mãos, nesse outro sentido aqui, nessa outra dimensão, ele dá 9 metros na escala de 1:100, que significa dizer que são 18 metros na escala de 1:200. Então isso significa dizer que a gente teria que fazer um corte aqui, por exemplo, para conseguir deixar o sabão com essa proporção. Se a casa ocupar toda essa área aqui, eu teria que cortar isso aqui, ó. Teria que cortar o sabão aqui, daqui para cá, daqui para trás, certo? Gente, e por fim, para pegar o volume em si, se eu tiver como eu estou trabalhando com 3 dimensões, né, no sabão, aí eu teria que ter aqui a altura desse edifício, né? Então vamos supor, eu quero ter 3 metros. Esse sabão teria que ter 3 metros, então seria a marcação de 1,5 aqui, ó. Então olha só como vocês vão cortar o sabão aqui, ó, menos da metade do tamanho. Então eu teria 1,5 m aqui, ó. No sabão eu teria que cortá-lo aqui, então ele iria ficar bem baixinho. É como se a altura atual desse sabão, ó, se eu deitá-lo aqui, a altura atual dele aqui, ó, essa altura atual aqui fosse equivalente a 3,5 metros, que dá 7 metros de altura. Isso dá 2 pavimentos mais cobertura. Então isso vai depender de como vocês vão trabalhar. Se for trabalhar essa casa toda embaixo, só no térreo, aí vocês teriam que cortar mais ou menos ele nessa posição de 3 metros. Só que lembrem-se que se vocês forem fazer, por exemplo, uma cobertura, aí tem que ter cuidado, porque se cortar nessa altura aqui, a de 3, aí vai ficar sem espaço para cobertura. Então, se eu quiser, professor, eu quero desenhar já com a cobertura. Então, os 3 metros estão aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, esse desenho. E vou fazer aqui esse desenho, ó, se eu tiver 2 águas. Aí, eu vou cortar esse sabão aqui todo nesse sentido, até lá atrás. Certo? E aí, se quiser eventualmente fazer alguma janela ou porta, a gente pode fazer. Ou se quiser cortar aqui para fazer uma garagem, também pode. E aí, vocês vão trabalhar dessa maneira, tá? Então, o sentido aqui desse vídeo é mais mostrar para vocês como vocês vão trabalhar com essas escalas. A de 1:200 é assim, como eu falei. 1:100 não precisa converter, porque a régua já está na escala, tá? Já está na escala aqui de 1:100. E no de 1:50, aí eu tenho a relação inversa, eu tenho a relação da metade. Então, se tem 5 metros sendo marcados aqui, significa dizer que na escala de 1:50, isso aqui são 2,5 metros. Eu tenho que dividir a medida por 2. Então, por exemplo, 2 metros aqui nessa escala da régua equivale a 1 metro. E 1 metro na escala da régua corresponde a 50 centímetros. Então, vocês têm que fazer trabalhar toda essa relação, essa proporção para quem está usando a régua. Quem está com um escalímetro não tem problema, tá? Que já está com a escala completamente convertida. Mas para a maioria de vocês está com a régua, tem que ser assim, tá legal? Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer coisa, estou à disposição para dúvidas.